Boa noite. Começamos mais um programa Centros. Hoje vamos falar sobre o curso técnico aqui da Univates de Segurança do Trabalho, logo após a abertura do programa. Bem-vindos, mais um programa Centros aqui na TV Univates. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o curso técnico em segurança do trabalho. Conosco aqui, professora Edi Fassini, que é coordenadora do Centro de Educação Profissional da Univates, coordena então os diversos cursos técnicos, vamos falar sobre isso. O professor Henrique Wolff, que é coordenador do curso técnico em segurança do trabalho propriamente dito. A Sônia Aires, que é técnica em segurança do trabalho, egressa do curso, né? E atualmente atua profissionalmente aqui na Univates, e a Jocinara Barbieri, que é estudante do curso, então, técnico em segurança do trabalho aqui da Univates. Professora Edi, vamos fazer uma breve introdução aí sobre a questão da área técnica. Como é que ela está estruturada na Univates, um pouquinho, quais são as opções, como é que funciona o CEP, né, o nosso centro, então? Bem, então, o CEP é a nossa escola técnica dentro da casa, usufrui da estrutura da instituição, portanto, é uma escola com certeza diferenciada, não só no Vale, né? Dentro do estado, uma escola bem diferenciada, porque convive não só aproveitando os espaços destinados aqui, construídos em boa parte pela graduação, e outros, na verdade, a graduação veio no lastro da história do curso técnico. Exemplo disso é o curso técnico de enfermagem, curso técnico em química e, inclusive, o telemática, que veio a originar mais tarde o telecomunicações, né? Também foram cursos, assim, que deram origem, posteriormente, a cursos de graduação. Mas continuaram na formação técnica. Nós temos 14 ofertas hoje e certamente dentro do estado, no âmbito de instituições de ensino superior, nós somos um case de sucesso na formação técnica, com excelente aceitação na região, credibilidade construída nesse tempo e dentro do estado, inclusive. Nós temos sido visitados por outras instituições justamente para saber o que a Univates faz de diferente, que os cursos técnicos dão tão certo por aqui. E nós nos perguntamos sobre isso, mas temos muita clareza que é fruto de 13, 14 anos aí de trabalho, como eu falei, usufruindo dessa infraestrutura, mas também desse ambiente acadêmico, né? Certo. Nós vamos muito no caminho, digamos assim, buscando a pesquisa, buscando a inovação, buscando a academia, né? Com a formação prática, técnica que esse nível exige. Quer dizer, busca o melhor dos dois mundos. É o que a gente busca, nem sempre conseguimos fazer, mas temos certeza que assim, contamos com uma equipe excelente de professores diferenciados, porque além da formação na área, nós buscamos quem tem experiência na área profissional, ou seja, conhece o mundo do trabalho, né, na sua realidade. Hoje é contemporâneo nisso e está buscando a inovação sempre em termos acadêmicos. Um pouquinho sobre o mercado de trabalho, a colocação, aquela eterna discussão assim, temos ambiente de atuação para o profissional que é formado técnico, ou isso é um rito de passagem para uma futura formação de graduação? Como é que está situado hoje essa discussão? Acho que é uma excelente discussão. Na verdade, acho que nada é fechado, né? Em algumas áreas, em alguns cursos, nós até tivemos alguma resistência inicial de profissionais graduados já, de formação superior. Sim. Porque alguns
entendiam que estariam perdendo o mercado de trabalho com esse novo grupo profissional. O que a gente percebe hoje é que mesmo esses resistentes se dão conta da diferença que faz ter uma boa formação, né? Contar com uma boa equipe, porque o técnico não trabalha sozinho, o técnico sempre faz parte de um grupo também. Sim. E esse trabalho, chão de fábrica que o técnico faz, e veja bem entendido o chão de fábrica, alguém que trabalha na operacionalidade, na execução, ajuda a planejar, ajuda a controlar, ajuda a planejar, mas ele está aí fazendo. Ele vai fazer diferente, porque ele está qualificado, ele está preparado para isso. Com isso, otimiza tempos, otimiza o uso de materiais, favorece a qualidade de vida do trabalhador, né? Não só em termos de segurança do trabalho, mas quer dizer, só vem a beneficiar a todos. Certo. 14 opções, pelo que a senhora comentou, né? Então, são muitos cursos. Alguns têm a extensão uma continuidade na graduação, outros não, né? Sim, em área absolutamente alinhada, digamos, mas todos os cursos têm boa perspectiva, né? Esses profissionais têm boas perspectivas, todos dentro da Univates, para ir por área afim, se não específica, né? Em área afim dentro de curso superior. E é uma cultura que está se desenvolvendo e os números mostram cada vez mais que isso está acontecendo. E quem gosta de estudar e percebe que com uma formação técnica, as suas opções de mercado de trabalho, de qualidade de vida, de opções se ampliam, ele quer continuar estudando. Sim. Esse é um início de uma trajetória, né? E isso só nos alegra muito, porque eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer oferecer alguns incentivos, alguns estímulos para o aluno, o estudante, o trabalhador, enfim, o cidadão continuar buscando, né? Professor Henrique, um pouquinho sobre a história, então, do curso técnico em segurança do trabalho. Há quanto tempo ele existe? Como é que ele foi pensado? Como é a trajetória desse curso até o momento de hoje? Bom, o curso ele iniciou no campus Encantado, o curso técnico de segurança do trabalho, iniciou com uma proposta dirigida para o campus de Encantado. Isso foi em 2005, estamos completando 10 anos de curso. Iniciamos com uma primeira turma, 25 alunos naquela ocasião, e depois a gente também, a Univates passou a oferecer essa mesma proposta, né, com algumas modificações, né, que aqui foi incluída a questão do estágio aqui para Lajeado, então foi também oferecido aqui em Lajeado, e atualmente, então, o curso técnico de segurança do trabalho, né, tem desenvolvido suas atividades. A gente, no decorrer desse período, a gente trabalhou bastante, né? É um trabalho em equipe, né? Ouvindo tanto os alunos como os professores, o corpo docente tomou forma. Hoje nós estamos em 17 professores. A área de segurança do trabalho tem uma característica por ser multidisciplinar, né? Então a gente tem professores, nós temos psicólogos, químicos, engenheiros, biólogos, né, que são professores, professor de português, informática, enfermeiros. Então, é uma área bem multidisciplinar. Sim. E com isso a gente foi ouvindo também os alunos, nós investimos no laboratório de EPIs, fizemos seminários, evoluímos para produzir semana acadêmica também, e estamos assim bem contentes com o trabalho. Agora, então, a gente, Encantado parou por um período, né? Ficou só em Lajeado. Sim. E agora existe uma proposta do curso técnico de segurança voltar, né, a proposta concreta, né, que nós sabemos. Deve estar que já para 2015B, né? É isso. Agora, próximo semestre, então, o curso técnico de segurança do trabalho retorna para Encantado, nosso campus. E aqui também. Permanece aqui, isso, sim, com oferta, nova oferta autorizada para Encantado.
A gente, que é o curso um retorno às origens. Exatamente. Então. O curso técnico de segurança do trabalho ele está rodando inteiro, roda todas as disciplinas, semestre a semestre, né? A gente tem, em função do mercado de trabalho, do que se apresenta essa questão de segurança e medicina do trabalho nas empresas, instituições, né? Então, o curso está com uma demanda boa, né? Uhum. E a gente tem fechado todas as disciplinas, semestre a semestre, e isso facilita para o aluno, Claro. né? Para nós também, em termos de planejamento, esperamos que continue assim, né? Então, a gente está agora também com essa proposta encantada. Vamos ver se a região ali, né, desperta para isso, né, por causa também uma facilidade, valorizando a Encantado e região, valorizando também essa questão da acessibilidade local, né? Então, talvez alguns alunos, né, daquela região, né, não precisem Se deslocar, né? A RS, nossa RS tem estado bastante agitada, né? Agitada. Tomada, realmente. Bom, ok. Feita essa introdução, nós já estamos, passa muito rápido, já fechamos o primeiro bloco. Eu já vou lhe fazer a pergunta que eu quero que depois vocês comentem. Como é que é o perfil hoje? Eu imagino que ao longo desses 10 anos mudaram os parâmetros ou foram agregados novos conceitos em termos de segurança do trabalho, e como é que é esse desafio de Sim, manter a atualização com certeza. deste conceito de segurança do trabalho ao longo do tempo, né? Mas isso depois do intervalo. Programa Centros, então, nosso segundo bloco. O tema de hoje, o curso técnico de segurança curso técnico em segurança do trabalho. Esse é o título oficial, né? Temos conosco aqui a professora Edi Fassini, que é coordenadora do Centro de Educação Profissional aqui da Univates, o professor Henrique Wolff, que é coordenador do curso técnico em segurança do trabalho, a Sônia Aires, que é técnica formada aqui em segurança do trabalho atuando na Univates, e a Jocinara Barbieri, atualmente estudante do curso técnico. Professor Henrique, ainda um pouquinho nessa introdução do conceito do curso técnico, a pergunta que eu coloquei no final do primeiro bloco é: um curso como esse trabalha com normas, condutas, né? E elas, imagino que elas vão se modificando, vão se alterando, vão se consolidando, ou vão surgindo em algumas novas áreas de acordo com as premissas ou com os novos contextos, né? Quanta coisa vai mudando no mundo. Como é que o curso vai absorvendo isso e vai jogando isso dentro do seu conceito, do seu contexto, até do seu currículo? No caso, isso eu, por exemplo, gosto de trabalhar como professor porque a nossa atividade exige que a gente se mantenha atualizado. Então, nessa questão do contexto de segurança do trabalho, sim, o Ministério do Trabalho edita novas normas e reedita as normas, né? Então, algumas normas foram totalmente reeditadas, né? As últimas aí, uma norma que está muito em voga, que é a NR12, saíram novas normas, que a NR12 é máquinas e equipamentos, né? Então, um conceito moderno, um conceito que uma máquina que tu importa da Europa, do conceito do mercado comum europeu, chega aqui no Brasil, pode não estar adequada às normas do Brasil, certo, em termos de proteção de máquina, né? Então, também a questão de novas normas como NR35, trabalho em altura, NR36, que é específica para frigoríficos, mas todas as normas que têm sido reeditadas, elas têm um foco na gestão, na capacitação, né? Também na questão cidadã, né? Se nota muito essa questão de que todas elas estão focadas em treinamento, né? E isso, então, também tem um foco técnico. Por exemplo, tem uma norma que é de vasos, caldeiras e vasos de pressão, por exemplo. Então, ela teve uma contribuição para a sociedade muito grande agora, assim como a NR12, tem uma contribuição muito grande em termos de segurança, né? E ela se estendeu para tubulações de pressão, né? Então, essas normas, além de ter essa questão da gestão, ela também tem um avanço técnico, né? É importante, né? Então, hoje, ser técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, dentro desse novo contexto,
em empresas que estão investindo e que que precisam investir, né? Porque hoje em dia isso não é um caminho, não tem retorno isso. Sim. Quem quer... São normas, são regras, são não normas, é alternativa. regras. Não é alternativa. Hoje em dia, tu pegar uma máquina, se aquela máquina não está adequada, tu não pode vender essa máquina para outra. Certo. Essa máquina tem que ser sucateada, ela tem que ter um laudo de sucateamento dela, tu não pode colocar isso no mercado livre para vender. Sou pena de que tu vai ser responsabilizado por isso. Então, nós aqui na Univates também, falando em gestão, uma coisa que é importante, que a gente tem essa característica, que a Edi falou, a questão da graduação, o ambiente. O curso técnico de segurança do trabalho, então, tem um ambiente muito propício aqui, porque a gente tem o SESMIT, né, a Sônia, foi nossa aluna, né, continua estudando na Univates e é a técnica de segurança do SESMIT da Univates. Por favor, o SESMIT é? É o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, certo, que a Univates tem implantado, né? Então, vamos falar sobre isso com a Sônia. Isso é muito legal, porque então a gente chegou a fazer atividades em conjunto e sempre que possível faz, né? Entre o curso técnico e o SESMIT da casa. Certo. Também a gente tem o curso de pós-graduação em Segurança e Medicina do Trabalho, né? E que também a gente faz atividades em conjunto aqui na casa, seminários, palestras, né? Quer dizer, entra no que a professora Edi comentava, que eu tenho um curso técnico que não só fica na questão prática, operacional, mas me dá uma capacitação, inclusive em nível de pós-graduação, e o aluno técnico acaba se propiciando desse ambiente. Então, o ambiente, digamos, a oportunidade de vir à Univates, essa escola diferente, digamos assim, essa escola enriquecida de estrutura, de recurso humano, de recurso bibliográfico, de oportunidades e de um leque enorme de alternativas que vão só tornar qualquer curso multidisciplinar pelo ambiente acadêmico em que a gente vive. Eu queria só retomar a tua colocação inicial, Sandro, como o curso se modificou, retomar isso de novo e, por exemplo, assim, só lembrar, olha o que mudou o ambiente de segurança do trabalho, a preocupação dos profissionais de ambiente de segurança do trabalho, afora as questões que o professor Henrique colocou, por exemplo, com a questão da Boate Kiss. O que isso abriu de possibilidades, de desafios, né? De oportunidades, de novo, para essa área profissional. Tanta coisa que ainda não está, digamos assim, resolvida, regulamentada no todo, né? Então, tem um mundo todo aí de mudanças, que agora no retorno, o professor Henrique há encantado, né, quando a gente diz voltar à origem, mas é uma origem completamente modificada. E um outro aspecto que eu acho que é super importante a gente elencar, os professores dos cursos técnicos são profissionais que vêm à noite aqui trabalhar conosco, mas durante o dia, cada um deles está dentro de um ambiente profissional onde naturalmente eles também são obrigados a uma atualização, eles têm que ser contemporâneos dentro da sua área profissional, né? Então isso é interessante para retomar. Ótimo. Sônia, um pouquinho do teu relato aí, quer dizer, tu te formaste em que ano, como é que foi essa experiência, como é que foi usufruir desse benefício todo relatado até aqui? Bom, eu me formei no ano de 2012. Antes de me formar, então, eu fiz estágio numa empresa, numa indústria aqui na região, em Arroio do Meio. E após o meu estágio, então, eu trabalhei um período nessa indústria e vim aqui para a instituição, então, trabalhar na área de segurança do trabalho. Quer dizer, o processo de inserção no mercado foi tranquilo foi e rápido? Foi muito rápido. Então, eu tive a oportunidade da empresa onde eu fiz o estágio já em ficar trabalhando. Então, trabalhei um período lá e após eu vim aqui trabalhar aqui na instituição. Certo. E como é que tu vê essa questão da atualização que nós comentávamos aqui? Quer dizer, mesmo formada há 2, 3 anos, tu ainda, mais do que uma necessidade, é um desafio de estar permanentemente buscando atualização. É um desafio constante. Então, o técnico ele precisa se atualizar todo mês, vamos dizer assim, porque sempre tem atualização, as normas mudam e a gente precisa sempre estar acompanhando.
Que nem a Prof. Edi, ele comentou, após o acidente da Kiss, eu tive um desafio muito grande, que foi atender a legislação nova em todos os prédios aqui da instituição. Certo. Então, eu precisei retomar tudo o que eu tinha estudado e tudo o que veio de novo para estar atendendo essa legislação. Em relação a esse tipo de detalhamento. Isso. Perfeito. Então... um pouquinho, vamos falar com a Jocinara um pouquinho. Jocinara, o que te levou a escolher um curso técnico? Quais foram os indicativos? Por que tu escolheste o curso técnico? Bom, no momento que eu saí, então, do ensino médio, né, eu comecei uma graduação numa área totalmente diferente, que era do design, né? Mas lá pelas tantas eu vi que não era o que eu queria. Então eu tranquei, daí eu passei um tempo sem estudar. E eu tenho um primo meu, que ele é formado técnico, e ele estava estudando. E lá pelas tantas, ele não morava aqui, ele veio morar na região, e a gente conversava. E foi plantando a semente, né, da curiosidade. E eu comecei a pesquisar, queria saber como é que era. E aí um dia eu resolvi, não, vamos tentar, né? Vamos ver como é que é e tal. A partir do momento que eu comecei... O que te atraiu no curso técnico? A questão do perfil, do tempo, da empregabilidade, o que te fez? Tudo um pouco, né? Porque quando tu começa uma graduação, tu sabe que tu demora muitos anos para se formar, né? Porque geralmente tu não faz todas as disciplinas. Com certeza a questão do tempo, também de ser mais acessível, de ter aqui na região, né? Porque muitos cursos ainda não tem, né? Na nossa região, hoje já tem quase todos, tanto em questão de técnico quanto em graduação, né? E eu acho que isso acabou até incentivando, né? Tu querer ir e tu ter onde fazer, né? E tu já tens alguma experiência, alguma prática, algum estágio, ou como é que é a tua relação com o campo de trabalho? Sim, eu desde o final de 2013, então eu faço estágio aqui nessa instituição, junto com a Sônia, minha supervisora, no SESMIT aqui do Univates. Certo. E essa experiência te permitiu decidir que é realmente o que tu gostaria, ou como é que tá? Sim, com certeza. Depois que a gente entra e começa a tomar experiência e sentir as coisas, né? Porque o momento que a gente aprende só na teoria, quando tu põe em prática, que daí tu sente como é, e também de tu poder auxiliar e fazer, é uma experiência muito grande, né? Então, te dá significado, né, com certeza. E depois que eu comecei a fazer o estágio, eu só me apaixonei mais pela área, com certeza. Que bom. Acho que esse é o sentido do estágio, né? Não só propor novos desafios, mas também estabelecer algumas certezas, né? Alguma significação. E também auxilia a gente traçar um novo caminho, né? Perfeito. Porque a maioria que se forma técnico, tu quer evoluir, né? Tu quer continuar. Daqui um pouco tu quer ser, sei lá, um engenheiro de segurança, ou tu quer, sei lá, ser um arquiteto que faça planos de proteção contra incêndio, e aí por diante, né? Ótimo. Ok, fechamos nosso segundo bloco. Na sequência, voltamos com mais informações, então, do nosso curso técnico em segurança do trabalho. Programa Centros, então, estamos falando hoje sobre o nosso curso técnico em segurança do trabalho. Professor Henrique, o senhor falava antes que a segurança do trabalho tem como contexto a questão da gestão, tomada de decisão, né? E aí a discussão que se põe a gestão é em função de normas, regras, leis que obrigam, ou até que ponto as organizações elas já tomam algumas decisões por uma questão estratégica, antecipando normas, mas buscando resultado, buscando produtividade. Quer dizer, temos o conjunto dessas duas situações ou uma prevalece a outra? Eu penso que as duas vêm juntas aí. Existe hoje em dia uma necessidade de que a indústria ou o negócio ele esteja ajustado, ou seja, que tu tenha um negócio que tenha rentabilidade. Para ele ser rentável, ele tem que ter um ambiente produtivo, de qualidade, né? Tu precisa ter um planejamento disso. Certo.
E a questão da segurança do trabalho e a gestão, né, tem um foco principal na questão da prevenção, né? Então, eu estava falando antes que as normas estão focadas em processos de gestão. Isso quer dizer que segurança do trabalho ela deve vir no mesmo plano, né? Nem acima nem abaixo, mas junto com áreas de produção, outras áreas da empresa, para que possa, então, a área técnica de segurança do trabalho poder, então, prevenir ou colocar para as demais, né, as necessidades que o Ministério do Trabalho, as normas impõem, para que isso não venha depois, né? Porque vindo depois, daí isso sempre é algo que inesperado, que não está dentro do cronograma, e aí então isso dificulta o processo. Por isso que a área de segurança mais oneroso, né? Mais oneroso. Então, segurança do trabalho, dentro dessa questão de gestão, não só pela norma, mas também sobre a questão da administração, então ela deve vir junto com as demais áreas para que tenha um andamento normal, as atividades, e sem custos que não estejam orçados, né? Que é uma dificuldade. Tu tem um orçamento e não orçou determinado tipo de equipamento de proteção coletiva. Isso tem um custo, isso não foi planejado no início, aí depois quem paga. Aí começa, então geram dificuldades. Então, essa questão e segurança do trabalho, né, tudo que a gente lê muita coisa, sempre a prevenção é o mais importante, né? Tu dizias que a tua visão de mercado diz que as empresas já estão mais preocupadas, ou como é que tu vê isso? Ou elas realmente adotam normas de segurança somente em função de regramentos e questão de estarem sendo visitadas e cobradas para tanto, ou já está um comprometimento maior? Não, eu acho que as empresas hoje elas já vêm com esse pensamento. Eu acho que antigamente não tinha tanta essa preocupação, mas acho que de um período para cá já mudou um pouco a cultura das empresas referente à segurança do trabalho. Não se pensa mais tanto só em cumprir as normas, mas sim trazer uma qualidade melhor de vida e de trabalho para os funcionários que ali estão inseridos, né? Eu vejo que vem ocorrendo essa mudança. Certo. Isso poderia ser uma consequência desse nosso momento, não talvez o atual agora, mas mais recente, que a gente teve quase que um nível de empregabilidade no limite, né? Quase desemprego zero, onde aí era importante a gente também ter qualidade no ambiente de trabalho para poder garantir a mão de obra. Talvez fosse consequência disso. Eu acho que mais do que isso, acho que já está muito claro para o gestor. O gestor, hoje em dia, ele tem muitos mecanismos também de ter acesso a informações. Tem assessorias, inclusive, gratuitas, né? Sim. Então, a minha impressão é de que os gestores já conseguem perceber claramente que um colaborador que tem um ambiente adequado na medida do possível, ele está mais satisfeito, ele vai produzir melhor, ele vai produzir mais, né? Ele vai ser mais parceiro. E muito também, Sônia, acho que isso que tu dizes, os gestores já estão percebendo, né, essa diferença também em função do trabalho dos profissionais técnicos que mostraram a diferença. Porque tem muitas questões que eu percebo que são detalhes tão pequenos, parece, não é música de Roberto Carlos, né? Mas detalhes muito pequenos que passam despercebidos pelos olhos de um gestor que tem muita demanda todo dia e que não se dá conta, e chega um técnico e começa a apontar algumas situações, puxa vida, tão fácil. Há melhorias que são facilmente, né, Henrique, que não tem muito custo e que mudam o jeito do trabalhador, e o trabalhador fica satisfeito com essa nova forma. Às vezes é só a colocação diferente, é só uma altura um pouco diferente lá no equipamento, um protetor que diz, puxa vida, é melhor com isso. Então, assim, nós já formamos, Sandro, mais de 230 técnicos em segurança do trabalho. Nós temos uns 200 alunos em curso atualmente, fazendo estágios supervisionados ou estágios, enfim, voluntários. Essa formação ela não fica em vão, né? Exatamente. Ela traz um resultado. E faz a diferença, né? Eu
Quero acreditar firmemente nisso. Ao mesmo tempo, volto para essa questão de gestão, e que é importante a gente perceber que não é só uma questão de planejamento, de questão orçamentária, mas, claro, é uma proteção ao trabalhador, que é, no primeiro momento, a preocupação, mas é também uma proteção, eu estava vendo aqui no material informativo de vocês, uma proteção ao patrimônio do próprio trabalhador, que é não ter a ausência do trabalhador, que não vai ter nenhum problema, mas o próprio patrimônio físico, o equipamento vai estar sendo bem utilizado, a produção, a matéria-prima não vai estar sendo perdida. Isso aí. Quer dizer, é todo um conjunto de fatores que vai gerando produtividade, né? Na verdade, a segurança do trabalho, a gente pode dizer que ela vem como consequência de processos bem elaborados, né? Perfeito. Então, claro que tem toda uma questão de norma e tal, mas isso, se investir em segurança do trabalho, normalmente tu pode associar a redução de custo. No primeiro momento, tu pode ter um custo de investimento em determinado tipo de equipamento. Certo. Olha a construção civil, né? Construção civil, uns tempos atrás, a parte das estruturas temporárias, né? Aquelas estacas, era tudo escoras de madeira, não existia um reaproveitamento do material, né? Hoje, então, todo o material de equipamentos de proteção, proteções temporárias são reaproveitados, né? Então, mudou muito o conceito, né, da segurança na construção civil, que carregava assim, digamos, um ônus de ser uma atividade que trazia muito acidente do trabalho, né? Então, graças a Deus, né, hoje em dia, então, a gente chama a indústria da construção civil, né? A indústria da construção civil investiu, né? O Ministério do Trabalho também agiu, e uma das coisas também que contribui é que eu estava comentando, na área do trabalho, a gente tem a Justiça do Trabalho, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, a gente tem a parte da Previdência Social, e nós temos também o Ministério do Trabalho. Então, o empregador, né, ele sabe que existe uma necessidade, né? Porque precisa cumprir com as regras. E além disso, também tem o mercado que impõe necessidades, como, por exemplo, as ISOs, né? Tu pega uma OSAS 18001, uma ISO 14000, por exemplo, né? Que estabelecem, que tem empresas, por exemplo, vou comprar de ti, mas para isso tu precisa cumprir com um determinado tipo de padrão. Precisa ter uma ISO 14000, precisa ter uma OSAS 18001, né? Então isso acaba... isso extrapola a questão local, é uma questão de mercado. Para toda a cadeia. A gente teve aí alguns casos recentemente de empresas, por exemplo, na área têxtil, né? A loja compra de uma empresa têxtil que tem mão de obra é desqualificada ou está sendo explorada. Isso influencia o desconhecimento, a omissão não é mais aceitável. Sim, o Ministério do Trabalho tem essas listas, né, no site do Ministério do Trabalho. Uma vez que tu entrou nisso, tu pode, né, então não é... Esse impacta na marca, né, no valor do produto. Muito ruim. Um pouquinho, Jucimara, a tua experiência dentro... tu já tens definido assim qual é o mercado que tu gostaria de atuar, ou como é que é a orientação do curso no sentido de dizer quais são as opções, quais são as grandes áreas de trabalho ou realidade do Vale do Taquari? Qual é a tua visão sobre isso? Acho que no curso em si os professores não empregam a gente a definir uma área. Claro que a gente sabe que aqui na nossa região construção civil é bem forte, as indústrias também. Mas isso fica, acho que, bem a par dos alunos, né? No escolher. Nesse sentido, essas áreas fortes... Os professores auxiliam, assim, eu sei que a empresa X lá abriu vaga, vai lá, sei lá, manda um currículo. Mas ninguém direciona, né? Certo, assim, até porque é muito amplo, né? Tanto aqui quanto fora da região, sabe? Certo. E do que tu vê que existe como campo de trabalho, o curso, ele tem a capacidade de te preparar para esses mercados que tu está sentindo aí, como tu citaste, construção civil, indústrias. Quer dizer, tu te sente bem tranquila para poder ingressar nesse mercado aí futuramente? Bem tranquilo, assim, a gente nunca vai, né? Porque tu sempre vai
para uma experiência nova. Mas acredito que sim, que o curso fornece toda a estrutura. Claro que vai da gente mesmo buscar mais coisas externas, né? Eu, por exemplo, eu fiz alguns cursos fora, né? Claro. Eu fiz alguns cursos de normas, eu fiz um curso no SEST, Senat aqui em Lajeado ano passado, da NR33. Fiquei 2 dias com o pessoal lá, fiz esse curso que é sobre espaço confinado, né? Certo. Fiz um curso faz 2 meses sobre NR35, que seria serviços em altura. Então, a gente também tem que buscar por conta própria, né? Aqui na instituição eu pude participar de diversos treinamentos que auxiliaram e muito a gente entender, de novo, a parte objetiva da coisa, né? Perfeito. E o curso da Brigada de Emergência que eu pude fazer aqui, junto com o pessoal da CIPA, também pude participar dos treinamentos de CIPA. Então, acredito que eu posso dizer que sim, que a Univates fornece tudo, porque eu estou estudando aqui, estou fazendo estágio. Não, mas é importante esse teu relato para que fique bem claro, assim, que um curso bem estruturado é importante, uma boa infraestrutura é importante, mas o perfil do aluno que vai buscar o extra, que valoriza as iniciativas e busca novas situações, é fundamental. Em todos os cursos, né? Em qualquer área. Nós qualquer estimulamos área, né? isso, a gente Perfeito. estimula, porque a gente, nas minhas turmas, né, quando, sempre que pude, né, a gente estimula isso que o aluno É fundamental. vá além, né? Na nossa As próprias área, visitas claro. técnicas, né, Ok, também acabam nós terminamos o tempo do terceiro bloco, mas retomamos daí no nosso último bloco, ok? Já voltamos. Quarto e último bloco, então, nosso programa Centros de hoje, falando sobre o curso técnico em segurança do trabalho. Professor Edi, um pouquinho sobre a parte administrativa ou a parte mais de organização do curso, tempo de duração do curso, como é que funciona, acesso ao curso, formas de seleção. Certo. Vale o que eu digo agora para qualquer curso técnico na Univates. Qual é o pré-requisito único? Estar cursando o ensino médio ou já tê-lo cursado. Certo. É o preceito legal, né? De requisito de ingresso, o aluno se inscreve, estamos agora com as inscrições abertas para todos os cursos, inclusive o Segurança do Trabalho em Encantado. Certo. Pelo site da Univates, muito fácil, acessa... Em Encantado é somente este curso? Só neste semestre. Certo. Né? É uma retomada Ok. da Escola Técnica em Encantado. O site da Univates vai tá bem fácil, bem acessível como fazer a inscrição. Nos dias 7 e 8 de julho, então, faremos as matrículas para todos os cursos. O Segurança do Trabalho é um curso de 1.600 horas, 1.200 horas de aula prático-teóricas e 400 horas de estágio que o aluno, então, opta por fazer em alguma empresa, em alguma organização, preferencialmente aqui da região, que é onde se tem facilidade de supervisão. Tem um supervisor local na empresa e um professor que o orienta. Tempo de duração do curso. Em 2 anos e meio é possível fazer o curso, certo. Mas o aluno tem que se puxar, né? A maioria demora um pouquinho mais, porque nós, como nos cursos de graduação, contamos com alunos trabalhadores, na sua grande maioria, né? Então, o aluno faz matrícula por disciplina e assim avança no curso. Certo. Aulas noturnas? Temos uma turma que tem aula de manhã do Segurança do Trabalho, mas não há ingresso para essa turma, é uma turma que está avançando e é a turma do Pronatec, né, que é esse programa do governo federal de acesso ao ensino técnico, que não temos vagas agora abertas, então. Nossos cursos à noite é o pressuposto que eu acho que vai continuar em função do trabalho, né, que caracteriza a região. Professor Henrique, a questão do estágio, então, 400 horas, é relativamente fácil, tranquilo? Os alunos conseguem bem esse mercado de estágio? Isso é oportuno, sim. A gente gostaria de fazer agora um agradecimento a todas as empresas que abrem as suas portas para os nossos alunos fazerem seus estágios, porque a gente sabe da importância disso e nem sempre é tão fácil assim.
até porque também o aluno tem a questão do trabalho, né? E então a gente quer agradecer, né? E isso tem sido... E para conseguir isso, nós, como curso, então, o aluno ele se forma entre 2 anos, 2 anos e meio, pode levar um pouquinho mais, né? Mas é a partir de 2 anos. Nós estimulamos que todos os semestres a gente tenha as apresentações dos relatórios de estágio. Certo. Então, todos os alunos, né, eles assistem esses relatórios de estágio, que são os alunos que estão saindo, né? Então, isso vai formando uma cultura para eles, né, de analisar e poderem verificar em quais os locais que esses alunos estão fazendo estágio, como tem se demonstrado essa prática desses alunos, né? E isso tem facilitado. A gente percebe que isso é uma coisa importante, que talvez o aluno no primeiro ou no segundo semestre não dá, talvez não compreende isso, né? Mas quando chega na hora do estágio, isso já, essa questão dessa cultura, essa informação, isso ajuda eles no processo de buscar o seu estágio. Sônia, o estágio foi importante para ti? Foi. O estágio é, que nem a Jucinara comentou antes, é aquele período que tu põe em prática o que tu aprendeu na teoria. E mais um pouco, né? Porque no estágio, naquele momento ali, tu vê se realmente também tu quer exercer a profissão ou não. Agrega bastante. Essa questão de formação e pessoal também. Pessoal também. E tu estás em estágio agora, Jucinara? Sim, meu estágio termina agora em junho. Eu já me formo nesse semestre. E além de a gente colocar em prática a teoria, porque a nossa teoria de segurança do trabalho parece que é só legislação, máquinas e etc. Não é só assim, a gente se envolve com pessoas. Então, para a nossa parte psicossocial, é muito favorável. A gente aprende a ser mais humano também, sabe? Agrega muito. A gente aprende a lidar com as pessoas, porque às vezes a gente acha que sabe e no fundo a gente não sabe tanto, porque principalmente aqui são várias áreas, são vários setores, muitas pessoas, cabeças diferentes, formas de pensar diferentes. Então a gente vai conhecendo mais pessoas e vai aprendendo a viver melhor, com certeza. É um exercício pessoal também. Eu acho que isso que a Jucinara falou realmente é de extrema importância, até para quem pensa o que vai aprender no curso ou o que é que um técnico faz. Ele não tem que dominar só normativas, ele não tem que só fazer a leitura envolvendo os espaços, né? Não é só a letra fria, né? Não é só essa questão técnica de, digamos, dessa habilidade de passar da parte teórica, da legislação, da letra para a realidade, mas ele tem que gostar de lidar com gente. Porque ele vai ter que ter essa flexibilidade de convencer muitas vezes o gestor para uma necessidade do trabalhador, ao mesmo tempo fazer o trabalhador ver também com o olho do gestor, para que as coisas tenham, enfim, as informações circulem aí e haja de fato um diálogo, né? O meu lado, o teu lado, afinal de contas, o técnico em segurança está aí no meio e vai ter que fazer essa construção das relações, né? Fazer um intercâmbio, né? O que ele quer é o melhor para os dois, mas o importante é convencer as pessoas disso. Então ele tem que gostar de lidar com gente. Eu fico imaginando o quanto o técnico do trabalho tem que convencer o empregado que usar o EPI é importante para a segurança dele e não somente para o não ferimento de uma norma que vai talvez causar algum malefício, uma multa ao seu empregador. Quer dizer, o EPI não está ali porque o empregador mandou, está ali porque precisa, sim, mas também porque defende ou melhora a produtividade. E normalmente tem um período inicial de argumentação, aquela insistência, exatamente, aquele processo de convencimento, porque, bom, eu quando aprendi a dirigir não usava cinto de segurança e hoje a gente faz tão automaticamente, compreendendo o significado dele, por exemplo, né, dando o exemplo do cinto, e não percebendo incômodo nenhum. Então, assim,
Assim é com os EPIs, tem um período em que tem que estar convencendo, alimentando, realimentando e depois a coisa vira... Professor, como é que isso se joga para dentro do curso na formação? Quer dizer, não é só uma questão de vamos informar os alunos quais são as normas, mas também preparar para vivenciar isso. Porque a gente tem disciplinas de relações humanas, né? Então, dentro do próprio, da formação deles, né? Tem disciplinas de relações humanas, tem disciplina de português instrumental, porque eles têm que trabalhar a questão de ofício, ordem de serviço, que é uma coisa extremamente importante, né? Então, discorrendo um pouquinho sobre as disciplinas, né? Tem disciplinas de segurança do trabalho, que são mais técnicas, disciplinas de medicina do trabalho, disciplinas de ergonomia, que trata a respeito da postura, carga, repetitividade. Tem disciplinas de prevenção e combate a sinistros, né? Legislação. Então, são diversas disciplinas, isso está no site da Univates, né? Mas eu queria colocar também que essa questão do humano, do trabalho, concordo com a Jocinara, e é isso mesmo, eu fico feliz quando vejo um aluno falar assim, entendeu? Porque o técnico de segurança é uma pessoa assim que é uma referência, né, dentro da instituição, entendeu? Então, uma pessoa com as quais as pessoas contam, né? Contam com o técnico de segurança. Nem sempre o técnico de segurança consegue dar a solução, porque precisa todo esse processo de convencimento. Isso precisa de um tempo, precisa de um cronograma, um planejamento, né? Mas também o técnico, ele trabalha, ele não se vê desamparado, porque a nossa atividade profissional é um trabalho em conjunto, técnico, engenheiro, de segurança, médico do trabalho, a parte de enfermagem, o pessoal que trabalha que são fonoaudiólogos, parte de RH. Exato, eu ia dizer, o próprio processo de seleção e contratação e treinamento, né? Hoje em dia, psicólogos, a parte hoje também que está muito focada na questão do fisioterapeuta, né? Profissionais da área de ergonomia, que tem um mercado muito grande aí, né? na frente. Então, o técnico de segurança, além de ter essa questão do trabalhador, essa questão de tudo que a Jocinara colocou, também ele deve buscar, né, e deve se sentir amparado com né, essas também outras áreas. Com as outras áreas. Perfeito. Acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada aí na questão do técnico, um pouquinho nos cursos técnicos em geral. Fica o convite aí, quem precisar de mais informações pode acessar o site da Univates e ver todo o detalhamento dos outros cursos técnicos e especificamente do segurança do trabalho. Aí o professor Henrique está à disposição de qualquer um que queira mais detalhes. Sem dúvida. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, importante para todos, para toda a sociedade, né? Para as empresas, para os trabalhadores. Com isso, então, encerramos nosso programa Centros de hoje. Voltamos na próxima semana com mais um programa e outro tema. Boa noite.